O Mestre. Ó Mestre, com esforço e coragem, cruza a correnteza e afasta de ti os desejos. Se chegares a compreender que tudo perece, conhecerás o Nirvana. Através da meditação e da sabedoria, o Mestre atinge a outra margem. Ele rompeu as amarras e vê a senda com clareza. Aquele para quem não existe nem esta e nem a outra margem, que permanece atento e livre de todo desejo, esse será chamado de Mestre. Aquele que é puro e tranquilo, que cumpriu seu dever e está livre de toda mancha, esse será chamado de Mestre. O sol ilumina de dia, a lua brilha à noite. Em sua armadura brilha o guerreiro e em sua meditação brilha o Mestre. Mas sempre, o dia todo e a noite inteira, o Buda brilha em seu esplendor. Porque nele o mal não existe, o chamamos de Mestre. Porque nele habita a paz, o chamamos de asceta. Porque nele não há impurezas, o chamamos de discípulo. Não ofendamos um mestre, nem o mestre deve ofender-se pela ofensa que sofreu. Ai daquele que ofender um mestre, mas ai daquele mestre que não perdoar o seu agressor. Sem esperar recompensa, o mestre sempre perdoa. Se conseguiu afastar de sua mente os prazeres, as ofensas não o ferem, nele não há dor. Ele não fere com o seu corpo, nem com as suas palavras ou pensamentos. Por dominar-se a si mesmo, o chamamos de mestre. Honraremos qualquer um que tenha seguido os ensinamentos e que tenha caminhado pela senda, assim como o discípulo reverencia a Buda. Não por raspar a cabeça ou deixar o cabelo crescer, nem por linhagem ou nascimento é possível tornar-se um mestre. Só aquele que tiver seguido com retidão a senda poderá ser chamado de mestre. Para que serve o cabelo trançado, ó insensato? Para que serve a tua roupa de antílope? Pareces limpo por fora, mas estás cheio de paixões. Aquele que veste a sua túnica feita de farrapos, que definhando medita sozinho no bosque, mas que irradia pureza, esse será chamado de mestre. Não se é um mestre por vir de tal linhagem ou por ter posses. Só aquele que se libertou do desejo e das paixões pode ser chamado de mestre. Aquele que cortou todas as amarras e não treme, aquele que foi além de todo apego e é livre, esse será chamado de mestre. Aquele que se liberta das correntes, o rancor, das rédeas, a cobiça, e das amarras, a negação, e que sai da sua ignorância para encontrar o seu despertar, esse será chamado de mestre. Aquele que sem ódio sofre reprimendas, golpes e ofensas, aquele para o qual a paciência é arma e defesa, esse será chamado de mestre. Aquele que está livre da cólera, aquele que é firme e virtuoso, aquele que domina a si mesmo, esse será chamado de mestre. Aquele que, qual gota de água na folha do lótus, ou como o grão da mostarda na ponta de uma agulha, não se apega aos prazeres, esse será chamado de mestre. Aquele que aniquila o sofrimento, que permanece livre dos seus agregados, o corpo e a mente, e encontra a paz, esse será chamado de mestre. Aquele cuja sabedoria é profunda, aquele que obtém a visão cabal, aquele que conhece o caminho reto e que alcança o Nirvana, esse será chamado de mestre. Aquele que se afasta dos que possuem um lar, os laicos, e dos que não o possuem, os religiosos. Aquele que vagueia livre sem desejos, esse será chamado de mestre. Aquele que não faz o mal a nenhum ser, fraco ou forte, aquele que não mata e que não é causador da morte, esse será chamado de mestre. Aquele que ama entre os que odeiam, aquele que vive em paz entre os violentos,
Aquele que nada cobiça entre os ambiciosos, esse será chamado de mestre. Aquele que para todos só tem palavras gentis, instrutivas e verazes, e cuja fala não ofende ninguém, esse será chamado de mestre. Aquele que neste mundo não toma nada que não lhe tenha sido dado, valioso ou sem valor, grande ou pequeno, grato ou desprezível, esse será chamado de mestre. Aquele que não tem anseios neste mundo nem no próximo, aquele que por não ter desejos se liberta, esse será chamado de mestre. Aquele que compreendeu a verdade e está livre de dúvidas, aquele que se estabelece com firmeza no nirvana, esse será chamado de mestre. Aquele que transcende além do bem e do mal, aquele que está livre de tristezas e impurezas, esse será chamado de mestre. Aquele que, como a lua, é claro e sereno, puro e brilhante. Aquele que destrói a sede de conhecer tudo o que acontece, esse será chamado de mestre. Aquele que superou seus desejos, que percorreu a difícil senda e o oceano da vida, que venceu a sua ignorância e chegou a outra margem, que pratica a meditação e alcança o nirvana. Esse será chamado de mestre. Aquele que abandona os seus desejos, que renunciou à vida mundana e não tem lar, esse será chamado de mestre. Aquele que supera a cobiça, que renunciou a toda ambição, esse será chamado de mestre. Aquele que não está amarrado pelo mundo dos homens nem pelo mundo dos deuses, esse será chamado de mestre. Aquele que está além do prazer e da dor, que ao conquistar seus agregados, a mente e o corpo, se transformou em um herói do universo, esse será chamado de mestre. Aquele que sabe que as coisas morrem e renascem, que livre de apegos e desperto caminha em direção ao nirvana, esse será chamado de mestre. Aquele cujo destino nem os deuses nem os homens comuns conhecem, que vive a sua pureza e nunca deixa rastro, esse será chamado de mestre. Aquele que não se aferra ao passado, ao presente ou ao futuro, que por nada ter a nada se subjuga, que permanece livre do amor deste mundo, esse será chamado de mestre. Aquele que não tem medo do nobre, do herói, do sábio, do conquistador, do indiferente, do limpo, do iluminado, em verdade, esse será chamado de mestre. Aquele que chega ao final da senda, que está além de prêmios e de castigos, que conhece o fim de seus nascimentos e conquista a sabedoria perfeita. Esse homem é uno com um todo. Esse é, em verdade, um mestre.